Boa noite, igreja. A paz de Cristo, você tá bom? 14 anos, hein? Só se foi em cada perna, né, irmão? Não, tô brincando, vocês estão tão novinhos. Glória a Deus. Mas novinhos só na idade, né? Mas vocês têm uma maturidade gigante. Dá pra ser de lá pra cá não, porque é o meu melhor lado. Depois manda pra mim pelo zap. Glória a Deus, estou muito feliz por estar aqui com vocês nesse momento tão importante. 14 anos de vida, né? Tá quase chegando a maioridade já. Deus abençoe a vida de vocês. Quero louvar a Deus pela família pastoral aqui da igreja. Cadê o pastor? Foi arrebatado? Ai, que susto. Pastor, quando some assim, eu fico preocupado. Mas se a gente está aqui ainda é porque não foi arrebatamento não, né, irmão? Sim ou não? Você acredita que você vai ser arrebatado, irmão? Você crê mesmo? Eu também creio, irmão. Se sumir a igreja toda aqui e ficar só eu não vou acreditar que foi arrebatamento não, irmão. Eu vou falar, Deus está transladando os irmãos, né? Mas não vou acreditar que é arrebatamento porque eu ainda estou aqui, né, irmão? Só que se realmente for arrebatamento, eu descobri que a igreja foi arrebatada e eu fiquei, eu vou pensar assim, eu sou uma das duas testemunhas de Apocalipse. A Bíblia não diz que vão ficar duas testemunhas, né? As testemunhas que ficarem, as duas, eles não provaram a morte. Então se eu não provei a morte, pode ser eu, irmão. Aí dizem que é Moisés e Elias, ou Moisés e Enoque e Elias. Eu não sei não, irmão, mas eu vou falar para os três, tira Zerinho aí, porque já sou eu. Eu já estou dentro, em nome de Jesus. Mas você vai ser arrebatado em nome de Jesus. Você crê nisso? Acabou a bateria? Sai, tchê. Ei, som. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, verso 8. Eu vou ler o 8 e depois vamos ler o verso de número 10. Do 8 a gente vai pular para o verso 10. Lucas capítulo 6. Parão, forte o testemunho, mano. Glória a Deus. Uma parte sim, né, irmão? Não era não? Lucas capítulo 6, verso 8. Você achou? Aí, 3 pessoas acharam, amém. Vamos ler, diz assim, ó. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te, fique de pé e vem para o meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Verso de número 10. E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída sã como a outra. Você pode glorificar a Deus pela leitura da sua palavra. Olha aqui para mim. O que está acontecendo aqui, ó? Essa narrativa, ela fala muito forte ao meu coração. E se você for observar, o texto está falando sobre o sábado. E a religião na época judaica seguia à risca o sábado. No sábado não se podia trabalhar, no sábado eles questionavam até o bem que era feito não podia ser feito. E aí o texto no verso 6 começa dizendo assim, ó, e aconteceu também. Então, por que o texto está dizendo e aconteceu também? Porque antes disso, se você for perceber no próprio capítulo 6, do verso 1 ao 5, o que acontece aqui? Jesus estava no sábado com os seus discípulos e eles estavam com fome e começaram a colher espigas e começaram a comer. E aí os religiosos que guardavam bem o sábado, se preocupavam tanto com os rituais, o que eles fizeram? Começaram a criticar porque os discípulos estavam comendo no sábado. Irmão, nós é crente, a gente come de segunda a segunda. Não é não, irmão? Então, ó, eles estão colhendo espiga no sábado e estão comendo. Aí Jesus fala assim, vocês não lembram do que aconteceu com Davi e os soldados que estavam com eles? Eles entraram no templo e comeram o pão da proposição. Algo que só os sacerdotes podiam fazer. Davi não podia comer
Os soldados não podiam comer desse pão, somente os discípulos. Então eles entraram no templo, fizeram isso e Deus não imputou a eles o pecado. Deus não os repreendeu. Deus não levou isso em consideração. Por quê? Porque o sábado, o homem não foi feito por causa do sábado. O sábado é que foi feito por causa do homem. Então, Jesus está batendo um papo com os religiosos e dizendo: Davi fez algo que não podia. Davi comeu de um pão que não era direito dele. Então, o que Jesus já está ensinando para a gente aqui? Jesus já estava apontando para a graça. Porque a lei, ela proibia, mas a graça, não. A graça te dá uma certa liberdade. A graça faz você viver o que não era direito seu. Então Jesus já está falando para você, você vai desfrutar daquilo que não era direito seu. Jesus vai fazer você desfrutar aquilo que não era para você. Você está entendendo isso aqui? Tem situações, tem coisas que eram para acontecer, mas que não eram para acontecer com você, porque não era seu direito. Jesus está dizendo, a graça vai fazer você alcançar o que não era para você alcançar. Por que é que eu estou dizendo isso? A salvação era para quem? Era para os judeus, não era para os gentios. Você é gentil. Fala para alguém assim, você é gentil. Fala para alguém. Só que não é gentil de gentileza não, irmão. Até quem não é gentil, é gentil. Vocês estão entendendo? Então, o que a graça fez? A graça deu o direito daqueles que não são judeus de alcançarem a salvação. Por quê? Porque a lei diz que não, mas a graça diz que sim. É por isso que a graça, é por isso que você está aqui, porque a graça de Deus te alcançou. Você não era filho, mas Ele fez. A graça te deu o direito, por adoção, de você se tornar filho de Deus e alcançar a salvação em Cristo Jesus. Você tem noção disso, irmão? Então Jesus está conversando com os caras, estão dizendo para eles, olha, Davi não tinha direito, mas Davi comeu. Vocês estão dizendo que eles não podiam comer por causa do sábado? E aí, uma série de acontecimentos aqui, eu vou narrar para vocês entenderem como que essa narrativa aqui é profunda. Aí, Jesus em Mateus capítulo 12, porque a gente leu a narrativa em Lucas capítulo 6. Só que Mateus no capítulo 12 vai narrar a mesma história e Marcos capítulo 3 também. Então eu vou precisar trazer a visão dos outros evangelistas para você entender o que está acontecendo aqui. Em Mateus capítulo 12, Jesus chega para esses caras e diz assim, está aqui quem é maior do que o templo. Porque tudo funcionava em função do templo. Se tirassem o templo da religião judaica, acabou a religião. Não tinha o porquê da religião funcionar se não tivesse o templo. O sacrifício acontecia 24 horas por dia. Então tudo funcionava, a religião funcionava em função do templo. Aí Jesus está dizendo assim para os caras, está aqui quem é maior do que o templo. Levíticos capítulo 21 do verso 17 ao 23, a lei dizia que o cara que tinha a mão quebrada, a mão defeituosa, ele não podia participar do sacrifício. Porque o Levítico está... Às vezes a gente acha que a Bíblia está excluindo, a lei está excluindo a pessoa, e não é isso. Esse texto está falando para quem era da linha sacerdotal. Então, se o cara era sacerdote, ele podia participar do sacrifício, ele podia sacrificar os animais pelo pecado do povo. Só que agora, se o cara sofresse um acidente e a mão dele fosse quebrada, ele não podia mais sacrificar pelo povo. Ele não podia mais participar do ritual do sacrifício. Por que não? Porque para uma pessoa com a mão quebrada, seria muito complicada para ela trabalhar sacrificando, trabalhar no templo. Então era até uma proteção para o sacerdote. Então ele deixava de participar do ritual do sacrifício. Só que a religião era tão forte, os caras eram tão cegos em obedecer, leis e obedecer tudo bonitinho, que eles excluíram do templo aqueles que tinham a mão defeituosa ou aqueles que tinham a mão quebrada. Então essas pessoas não podiam mais cultuar. Aí você fala, então por que é que esse cara, dessa narrativa, que tinha a mão mirrada, por que é que esse cara então está dentro do templo cultuando e Jesus vai entrar lá e vai curar esse cara? Sabe por quê? Porque aqui não era um templo, era uma sinagoga. Então, se você for perceber, quando a nação de Israel, quando eles foram levados cativos para a Babilônia, o templo foi destruído. Então agora eles estão cativos na Babilônia, não tem tempo para cultuar. Acabou, irmão, acabou. Não tem templo, não tem como a gente continuar
servindo a Deus, porque tem que ter um templo. E aí, nesse período, eles criaram a sinagoga, que era uma espécie de templo, uma miniatura de templo, e ali eles entravam para cultuar a Deus quando estavam cativos. E aí, dentro dessa sinagoga, agora a regra era diferente. Agora, a pessoa que tinha a mão quebrada, ou que tinha a mão defeituosa, ou que tinha algum defeito, era deficiente físico, ela podia entrar na sinagoga. Só que ela podia entrar na sinagoga, mas ela tinha algumas restrições, existiam alguns limites ali. Então, a pessoa que era defeituosa, ela era a última a entrar e a primeira a sair. Por quê? Porque ela não podia conviver com as outras pessoas, ela não podia estar perto das outras pessoas, ela não podia interagir com as outras pessoas. Então todo mundo entrava para o culto, entrou todo mundo. Agora, entre os deficientes, tinha uma quantidade que podia entrar. Aí os deficientes entravam, ia para o cantinho dos rejeitados, né, que não podia estar junto com os outros, ficava naquele cantinho ali. Acabou o culto, primeiro sai quem tem deficiência, e agora os demais vão sair, para não, sabe como? Para não misturar, para não nem encostar, para não estar perto, porque eles eram para aquela cultura amaldiçoados. Então, primeiro, eles eram os últimos a entrar e primeiros a saírem. Chegavam, ficavam lá no cantinho dos rejeitados. E terceiro, eles não podiam falar dentro do culto. Se quem estivesse ensinando, estivesse pregando, fizesse alguma pergunta, estivesse ensinando, alguém aqui sabe o que é não sei o quê? Eles poderiam até saber a resposta, mas não poderiam dar a resposta. Eles tinham que se calar dentro da igreja e não podiam falar. Então, está acontecendo 3 coisas aqui. Jesus vai tocar na mão daquele homem, vai curar a mão dele. Quando Jesus cura a mão dele, sabe o que o Senhor fala comigo? O Senhor está devolvendo para o homem a capacidade de tocar, a capacidade de construir, a capacidade de edificar, porque mãos fala de obra. Se você for perceber, a Bíblia diz assim, ó: a mulher sábia edifica a casa. Se edifica como? Com as mãos, edifica, constrói. E a tola, com as suas próprias mãos, destrói. Então, mão fala de obra, mão fala de edificar, mão fala de construir, mãos fala de realizar grandes coisas. Então, quando Jesus toca, quando Jesus cura esse homem, Jesus está devolvendo para ele a capacidade de edificar. Quando Jesus chama o homem para o meio, Jesus está dando voz para aquele cara, porque ele não podia falar. Então Jesus chama ele para o meio, vai interagir com ele. Jesus vai dar para esse homem o direito de falar dentro da igreja. Jesus está dando voz para esse cara. Quando Jesus fala assim para ele: levanta-te e vem para o meio, o cantinho dos rejeitados não era um lugar para se assentar, eles sentavam no chão. Jesus falou para ele: levanta-te. Ele se levanta e ele vem andando até o meio. Jesus está dizendo para ele: eu vou tocar nas suas pernas, porque eu vou fazer você chegar em lugares que as pessoas disseram que você não ia conseguir chegar. Então aqui Jesus está tocando em 3 lugares. Jesus está tocando na mão, dando ele a capacidade de edificar. Jesus está tocando na boca. Jesus está dando voz para esse cara. E Jesus está tocando nas suas pernas. Jesus está levantando esse homem que estava caído, esse homem que era humilhado, esse homem que era rejeitado. Jesus está falando para alguém aqui: eu estou tocando na tua mão, eu estou tocando na tua boca e eu estou tocando nas suas pernas. Jesus está dizendo para alguém aqui, ele está dizendo: você às vezes tenta fazer e não consegue, você tenta realizar e não consegue, você tenta chegar mais longe e não consegue, você coloca a mão, parece que as coisas não acontecem, você coloca a mão, parece que as coisas não dão certo, tudo que você coloca a mão dá errado. Jesus está dizendo: hoje ele está tocando na tua mão, você vai começar a edificar, aonde você colocar a tua mão será abençoado. Irmão, hoje eu vim com vontade de profetizar. O Senhor está dizendo: você vai começar a realizar grandes obras, porque ele está tocando na tua mão. Não, pastor, tudo que eu coloco a mão dá errado, vai começar a dar certo. Tudo que eu coloco a mão quebra, vai começar a dar certo. O Senhor está dizendo: eu estou tocando na tua mão. Imagina um cara que não podia falar. Imagina um cara que não podia se expressar dentro da igreja. Jesus chama ele para o meio. Está no meio de todos. E agora esse cara pode falar. Jesus está dizendo: pode abrir a tua boca, porque eu vou encher. Jesus está dizendo: eu vou te dar voz. Naquela empresa que você não pode falar, a tua opinião nunca vale. Ele está dizendo: eu vou encher a tua boca, eu vou te dar voz. Você vai abrir a tua boca, eu vou encher, e coisas extraordinárias vão começar a acontecer. Jesus está dando voz para alguém aqui
aqui. Jesus está dando voz para alguém aqui no nosso meio. Jesus está tocando na sua boca. Você está entendendo isso? Tem gente aqui que está caído, fraco, veio se arrastando. Jesus está dizendo: eu estou tocando nas suas pernas. Pastor, eu nunca consegui chegar em lugar algum, eu nunca consegui uma posição. O Senhor está dizendo: eu estou tocando na sua perna. Ele está dizendo: levanta-te, porque grande ainda é a sua caminhada. Eu irei te levar a lugares altos. Ele está tocando na tua perna aqui essa noite. Eu creio nisso, irmão, eu creio. Mateus capítulo 12, verso 9 e 10 diz assim, ó: e partindo dali, da onde? Jesus, ele sai daquele ambiente onde os caras estavam criticando os discípulos por estarem comendo espigas de milho, porque era sábado. Aí o texto diz assim, ó: e partindo dali, chegou à sinagoga deles. Jesus foi para a sinagoga dos religiosos. Os caras estão criticando Jesus no sábado, e Jesus falou assim: fique tranquilo, eu vou chegar aí na sinagoga de vocês em um sábado. E Jesus vai para a sinagoga dele no sábado. Aí ele diz assim, ó: e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Isso aqui é lindo, irmão. Sabe o que é lindo isso aqui? Olha só. Olha o que a Bíblia diz. Jesus chegou na igreja, na sinagoga, no sábado. E quem estava ali? Um homem que tinha uma mão defeituosa, o homem que tinha a mão mirrada, ou o homem que tinha a mão quebrada. Ele era deficiente, sim ou não? Ele tinha defeito, sim ou não? Mas ele estava onde? Ele estava onde? Na igreja. Tinha defeito, mas estava na igreja. Você tem defeito, você está no lugar certo. Você tem defeito, o pastor falou aqui: eu tenho defeitos, mas nós estamos no lugar certo. Isso aqui não é lugar para gente perfeita. Lugar para gente perfeita é no céu. Se fosse perfeito, já tinha sido arrebatado, que nem Enoque já. Mas você não foi ainda, irmão, porque você tem defeito. Você não foi arrebatado ainda porque você tem defeito e você está no lugar certo. Que bom que você está aqui, é porque você sabe que tem defeito. Que bom que você está aqui, porque você sabe que precisa ser aperfeiçoado. Que bom que você está aqui. Tem defeito, mas está no lugar que Jesus te conserta. Tem defeito, mas está no lugar que você é aperfeiçoado. Tem defeito, mas está no lugar que Jesus te endireita. Está com defeito, está caído, mas você está no lugar que Jesus te levanta. Hoje Ele te levanta, hoje Ele te restaura, hoje Ele te perdoa, hoje Ele te levanta, hoje Ele cura a tua perna e diz: vai, porque grande ainda é a sua caminhada. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, Ele olha para o cara está onde? Lá no cantinho dos rejeitados, irmão. O cantinho dos rejeitados era um lugar que quem estava ensinando não olhava. Quem estava ensinando, quem estava pregando na sinagoga, o lugar que eles não olhavam era para lá, porque eu não estou falando com eles, não, são os rejeitados. Mas Jesus olhou para lá, porque Jesus vê o que muitos não veem. Jesus enxerga o que muitos não enxergam. Ninguém gosta de olhar para os rejeitados, irmão. Ninguém gosta de olhar para aqueles que ficam no cantinho, sabe? Aquele que as pessoas colocam no canto. É para esses que Jesus olha. Jesus olhou para o cara e disse: levanta-te e vem para o meio. Então olha, 3 coisas acontecem aqui. Jesus diz para ele: levanta. O cara está no chão da vida, mas Jesus manda ele se levantar. Segundo, ele estava no canto. Já viu? Tem gente, irmão, eu atendo pessoas no gabinete. E quantas pessoas vão contar a sua história e você vai puxando, e você vai puxando a história, e você vai perguntando. Tem gente que foi colocada de canto a vida inteira. A vida inteira. Eu não sei, hoje isso não acontece mais. Hoje não acontece mais. Professor colocar a criança no canto da parede? Quem já foi colocado no canto da parede quando era criança? É porque a gente era escola pública. Agora, na Barra, na escola da Barra, duvido colocar. Nem ganhando 10 mil reais, põe a pessoa, não vai. Eu com 10 mil reais tenho uma paciência com as crianças. Eu falo: pode fazer bagunça, seu pai é rico. Aí fazia bagunça, ficava no cantinho da parede. Aí a minha filha, agora essa semana, fui buscar ela na escola. Aí ela chegou e falou assim: pai, a minha amiga anotou meu nome que eu não vou participar
Educação física. Porque a tia saiu da sala e deixou a minha amiga anotando o nome de quem fosse fazer bagunça. Eu não fiz bagunça, eu só falei com a minha amiga Ágata, falei com ela que o senhor ia levar ela em casa hoje, quando sair da escola, porque eu que busco a amiga dela, porque a mãe não pode. Aí ela falou isso, que ela não ia brincar, não ia para educação física, porque a amiguinha anotou o nome dela. Eu falei, isso aí eu passei por isso já. Isso é mentira da tia, é tudo mentira, é só pra você não fazer bagunça. Não falei não, né, irmão? Eu falei, filha, cuidado, então você não pode fazer bagunça não. Aí colocava a gente no cantinho. Tem gente que a vida inteira foi colocada de canto. Nunca era você, a oportunidade nunca era sua. Assim não foi a história de Davi? Davi era sempre colocado de canto, tanto que quando Samuel foi lá para ungir um dos filhos dele a rei, ele estava no campo, falou, não, ele precisa trazer ele, porque não vai ser ele mesmo. Então para que trazer ele para cá para ver se ele pode ser escolhido? Não tem como ser ele, colocado de canto. Aí Jesus pega quem está no canto e coloca no meio. Colocaram você no canto, mas hoje é noite de eu te tirar do canto e te colocar no meio. Jesus tira o cara lá do cantinho. Sabe o que é meio? Meio é lugar de honra. Você percebe que Jesus não falou assim, vai para o meio. Não. Jesus não quer que você vá para um lugar onde ele não está. Eu vou repetir, Jesus nunca vai te mandar para um lugar onde ele não está. Jesus falou, levanta-te e vem para o meio, porque eu quero que você esteja onde eu estou. É por isso que ele diz em João 14, não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou teria dito, vou preparar um lugar. E se eu for voltar e preparar um lugar, para que onde eu, vocês estejam também. Então qual é o plano? Você vai estar onde eu estou. E sabe qual é o lugar que eu estou? No centro da vontade. O Senhor te quer no centro da vontade dele. Hoje ele vai te colocar no lugar de honra. Não é para você humilhar quem te perseguiu, não é para você humilhar, sabe, quem fechou as portas, não. Ele vai te colocar num lugar de honra, para que o nome dele seja glorificado na sua vida e através da sua vida. No meio, vem para o meio. Aí Marcos, capítulo 3, verso 4, Marcos diz assim, e perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Jesus fez uma pergunta para eles. Jesus fala assim, se você tiver uma ovelha e a sua ovelha cair numa cova no sábado, você salva essa ovelha? Ninguém respondeu, mas os caras pensaram, é lógico, é um bem. Aí Jesus vai e fala assim, e por que é que eu não irei salvar? Olha só, eles não responderam a pergunta, mas Jesus já sabia a resposta. Jesus não esperou eles responderem. Jesus fez a pergunta e Jesus já está dizendo a resposta no lugar deles. Jesus está dizendo assim, então por que é que eu não vou salvar um homem? Por que é que eu não vou abençoar um homem? Por que é que eu não vou curar um homem? Se um animal no sábado vocês são capazes de salvar, por que é que eu não vou curar um homem, fazer um bem para o homem? Quando Jesus faz essa pergunta, ninguém responde. Todo mundo... Sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está igualando todo mundo que estava dentro daquela sinagoga. Porque eu disse aqui, quem era deficiente não podia interagir no culto. Quem era deficiente não podia falar no culto, eles tinham que se calar. Jesus fez uma pergunta para calar todo mundo. Jesus está dizendo assim, eles não estão falando porque não podem. Vocês não estão falando porque não querem. Vocês não estão respondendo, não é porque vocês não sabem a pergunta, é porque Jesus colocou eles num beco sem saída, colocou na sinuca de bico. Se eles falassem que poderia curar o homem, que poderia salvar o homem, eles estariam indo contra a lei, para a cultura deles, para a cabeça deles. E se eles falassem que podiam salvar o animal, eles também estariam indo contra a lei. Então Jesus fez uma pergunta para todos se calarem. Jesus está dizendo assim, vocês não são melhores do que quem está lá no cantinho dos rejeitados, porque todo mundo se calou. Deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém é melhor do que você. Talvez você se acha ou se sente a menor na sua casa. Talvez você acha que tem mais amor sendo liberado para um irmão seu e para você não.
Talvez você ache que na sua casa você é a ovelha negra. Talvez você ache que você é o único rejeitado ou a única rejeitada lá. O Senhor me trouxe aqui para dizer: você não é pior do que ninguém. Jesus está dizendo: todos somos iguais. Você pode ser rejeitado talvez pelo seu pai, talvez pela sua mãe, talvez por alguém que deveria te amar. Jesus está dizendo assim: ó, eu não faço acepção de pessoa, eu amo a todos. Vocês estão entendendo isso? Aí o cara vem à frente, vem para o meio. Aí Jesus olha para ele e fala assim: mostre-me as suas mãos. Ou melhor, mostre-me a sua mão. Agora, olha só, olha isso aqui, irmão. O cara, a mão direita dele é deficiente. A mão direita dele é quebrada. Jesus, na presença de todos, manda o cara mostrar para ele aquilo que era vergonha dele. Para aquela cultura, ele era amaldiçoado porque tinha aquela deficiência. Ou se a mão dele não era deficiente, era quebrada por algum acidente, que é o que eu acredito, se a mão dele era deficiente por um acidente, foi uma maldição de Deus. Então imagina, aquilo que ele queria esconder, Jesus mandou ele mostrar. Sabe o que Jesus está dizendo? A sua cura, o seu milagre, Jesus realiza quando você apresenta para ele a sua verdade. Porque a pior coisa que existe é quando a gente quer esconder a nossa verdade. É a nossa verdade. Já percebeu que a gente sempre quer esconder os nossos defeitos? Sim ou não? Começa a namorar, aí você está namorando, você quer esconder para a pessoa seu defeito, não é não? Você conhece uma pessoa, né? Aí ela fala: você mora onde? Você fala: Angu. Aonde? Angu. Ah, não entendi. Mangu ali, Mangu. Não é não? Aí você fala: você mora onde? Eu falo: Lodebar. São Gonçalo. Não é? Aí você quer esconder os seus defeitos, né? A pessoa, aí se você grita com a sua mãe, né? Aí a namorada chega na sua casa, aí você fala: mamãe, mamãezinha, mamãezinha. Ô mamãe, mamãe. Ah, mamãe, minha mãe. Não é não? Você não vai gritar com sua mãe na frente da menina. Aí você quer esconder os seus defeitos. Aí a mãe fala: nossa, como é que uma namorada cura? Não é assim, irmão? É, irmão. Ainda mais quando a sua mãe mora em Cabo Frio. Você fala: mamãe mora em Cabo Frio. Não é? A gente não quer esconder, irmão. Ó, agora, sábado, ontem, eu fui no aniversário. O filho de uma amiga nossa fez aniversário e fomos lá na festinha dele. Aí foi tirar foto. Ele assim na cadeira, né? No bolo para tirar foto. Aí tira foto. Aí foram duas tias para tirar foto. Aí uma foi assim para abraçar ele de um lado, né? E a outra tinha que ir pro outro lado abraçar. Aí a outra veio por esse lado aqui. Aí ela falou: não, vai pro outro lado. A outra falou: não, eu quero ficar desse lado. A outra: mas eu já tô aqui. Aí: mas esse é o meu melhor lado. Aí a outra falou: esse aqui também é o meu melhor lado. E agora? Quem é que vai mostrar o pior lado? Irmão, foi-lhe uma confusão. Por fim ela falou: tira, mas não posta. Quem é que vai tirar uma foto e não vai postar, irmão? Não podia postar porque era o pior lado dela. Vocês estão entendendo? A outra falou: joga o cabelo pro outro lado, mas a ondulação fica diferente. Olha isso. É onda agora o cabelo? Vocês estão entendendo? A gente sempre quer esconder os nossos defeitos. E Jesus chega para o cara e fala: me mostra o seu defeito. Porque a lei, quando você apresenta o seu defeito, a lei te condena. Mas a graça, irmão, é isso que Jesus está dizendo para aqueles caras: vocês estão presos à lei, mas está aqui quem é maior do que o templo. Esse cara não podia entrar no templo. Jesus está dizendo: mas está aqui quem é maior do que o templo. Vocês lembram quando Adão, ele peca? O que Adão fez? Ele pegou uma folha de figueira e escondeu o seu pecado. Porque é isso que a gente faz. A gente pega o nosso defeito e a gente quer esconder.
E Jesus está dizendo, o teu defeito não foi feito para ser escondido. Você tem um defeito, apresenta para Jesus, porque o sangue dele te purifica de todo pecado. É isso que Jesus está dizendo para aqueles caras. Não adianta esconder o pecado. É por isso que quando Deus desceu no jardim, ele sacrificou um animal. E ele pegou a pele desse animal, fez uma roupa para Adão e uma roupa para Eva. Jesus está dizendo, não adianta, Deus está dizendo, não adianta esconder o pecado com folha de figueira, porque a folha vai secar e você vai ter que arrumar outra folha. Então eu vou pegar a pele do animal que eu sacrifiquei e vou fazer uma roupa. E esse ato já estava apontando para o sacrifício de Jesus, que era o Cordeiro Pascual. Ele está dizendo, o sangue de Jesus Cristo vai te purificar de todo pecado. Por quê? Porque não adianta esconder o pecado, tem que ter sacrifício. E Jesus já foi sacrificado por nós. Não importa como você entrou aqui, não importa o que você fez. Ele está dizendo, o sangue do Cordeiro te purifica de todo o pecado. Apresente para mim a sua verdade. Aí o cara apresenta a verdade dele. Em Marcos capítulo 3, a Bíblia diz que a mão dele foi restituída igual a outra. Então, o termo aqui de Marcos, quando fala de restituição, me parece que esse cara um dia teve a mão perfeita. Então é por isso que eu acredito que ele sofreu um acidente. Alguma coisa aconteceu que a mão dele agora ficou defeituosa. Então Jesus está dizendo que, o texto está dizendo que a mão dele foi restituída. Então algumas coisas que esse cara podia fazer, fazia, agora ele não pode mais. Ele podia entrar no templo, agora não pode mais. Ele pode entrar na sinagoga, mas no templo ele não pode entrar. Então ele podia entrar no templo? Sim. Agora ele pode? Não, só na sinagoga. No templo ele não podia. Ou seja, então ele perdeu alguns direitos, porque a mão dele ficou defeituosa. Então ele não podia mais entrar no templo. Aí Jesus diz assim para os caras, mas está aqui quem é maior do que o templo. Porque com a minha morte e ressurreição, eu vou fazer desse homem o meu templo. Vocês estão entendendo isso? Jesus está dizendo, ele não pode entrar no templo, mas eu vou entrar dentro dele, porque ele vai ser templo do meu espírito. Vocês estão entendendo, irmão? É igual minha filha, foi no parque, fomos no parque, chegou lá, ela foi entrar num brinquedo que não podia por causa do tamanho dela. Porque minha filha tem 9 anos, mas o tamanho dela é... eu não sei quem ela puxou. Ela não tem nada de mim, minha filha, irmão, nada de mim, nada. Minha sogra falou que o pé dela é igual ao meu. É porque minha sogra tem medo de eu fazer DNA, irmão, ela tem medo. Minha filha com 9 anos está quase do meu tamanho já, minha família é toda de anão, toda. A da parte da minha esposa também, eu não sei, ela é muito grande, então ela é maior. A gente chega no lugar e fala, quando você tem 9, eu falo, meu Deus do céu, gente, tem que tomar biotônico Fontoura essa criança. Porque a minha filha está muito grande, então ela não pôde entrar no brinquedo por causa do tamanho. Aí eu falei, minha filha, você não pode entrar aí, mas fique tranquila, Jesus já entrou em você. Ela continuou chorando, reclamando. Falei, pô, meu, depois de uma palavra dessa, eu falei, tem. Aí ela caiu na autoridade. Minha filha está precisando ser liberta, irmão, só o sangue. Ela falou, o que tem que Jesus entrou em mim? Mas eu continuo não podendo brincar. Eu falei, vai em outro brinquedo. Só Jesus. Olha, Jesus está dizendo, talvez você, no decorrer da sua história, da sua caminhada, alguma coisa aconteceu, talvez um acidente de percurso, coisas que você podia desfrutar e você não pode agora. Jesus está dizendo que Ele vai restituir. Tem restituição para a tua vida. Você pode profetizar para alguém aí perto de você, tem restituição para a tua vida. Isso. Está aqui quem é maior do que o templo. A Bíblia diz que a mão ficou perfeita como a outra. Olha só, ele tinha, a mão direita tinha defeito e a esquerda não. Só que qual é o problema? As pessoas só vão olhar para a mão defeituosa. Elas não vão olhar para a mão perfeita. As duas pernas do cara tinham defeito, sim ou não? Uma mão dele tinha defeito. Ele tinha defeito em um braço, ele tinha defeito nos ombros, ele tinha defeito no rosto, ele tinha defeito no tronco. Não tinha. Tinha defeito no nariz, na orelha? Não. O cara só tinha um defeito, que era a mão direita. Você pode ter várias qualidades, mas as pessoas vão sempre focar no seu defeito. É por isso que você não tem que dar crédito não, porque as pessoas falam, porque as pessoas acham não, irmão. Porque elas sempre vão focar no seu defeito, mas olha quantas qualidades você tem.
Então você vai se importar com o único defeito que você tem, que as pessoas estão focando, ou você, Jesus não olha para o único defeito que você tem, Jesus olha tantas qualidades, irmão. Porque se Jesus fosse olhar para os meus defeitos, irmão, só o sangue da misericórdia na minha vida. Se Jesus fosse focar, que nem as pessoas focam, só nos seus defeitos, coitado de você, irmão. Mas a gente tem um Deus que não pensa como homem, que não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o seu interior. Elvis, então eu vou ter que estar com esse defeito sempre? Não, Jesus falou, ele não consertou a vida do cara, ele não consertou a mão do cara, então esse defeito seu, Jesus também vai te consertar, irmão. Você está no lugar certo, você está no lugar que Jesus te levanta, você está no lugar que ele te conserta. Porque o homem dá um jeito. Qual é o jeito? Bota um lugarzinho no canto e deixa eles lá. Se eles não falarem, se eles não interagirem com a gente, se eles não tiverem contato com a gente, serem os últimos a entrarem e os primeiros a saírem, não vai ter problema nenhum. Com Jesus não. Jesus não dá um jeitinho, Jesus não te coloca de canto, Jesus não manda você ficar quieto, pelo contrário, ele te conserta. Ele toca na sua boca, ele toca na sua mão, ele toca nas suas pernas, ele conserta você, ele diz, vai e não peques mais. Pronto, irmão. É isso. Olha o que está acontecendo. A lei te exclui e te expulsa, mas a graça te alcança e te conserta. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Quando Jesus curou o cara, os religiosos procuravam matar Jesus. Eles estavam lá esperando para ver se Jesus ia curar alguém, para eles encontrarem um motivo para matarem Jesus. Então olha isso, Jesus cura um cara, que agora o cara vai poder voltar para o convívio social, agora o cara vai poder voltar a frequentar o templo, e os caras falam, tá aí, a gente encontrou o motivo para matar esse cara. Então Jesus fez o bem, e através do bem que ele fez, é um motivo para a gente matá-lo. Bom, não adianta. Se você foi reprovado por alguém, não adianta. Você pode fazer tudo certinho, tudo bonitinho, você pode performar, pode ter resultado, você já foi reprovado para essas pessoas. Então pare de se preocupar com quem já te reprovou. Vocês estão entendendo isso? Eu tava no meu Instagram lá, aí postei um vídeo com a minha esposa. Não sei se você conhece, a Tigresa do Avivamento. Aí fiz um vídeo com ela lá. Aí no vídeo eu falei algo mais ou menos assim, você tá bem hoje? Ela falou, tô. Eu falei, tá com disposição? Ela falou, tô. Eu falei, então vamos coisar hoje mais tarde? Uma coisa assim, mais ou menos. Aí uma pessoa, um monte de comentário, teve mais de 120 comentários. Nossa, que legal, vocês são muito engraçados, que não sei o que bom, olha, vocês são referência pra nós e tal. Aí teve uma mulher lá que falou, nossa, não vi nada de Deus nesse perfil do Instagram, que essa palhaçada, isso é tudo palhaçada, isso é tudo demoniado, esse casal. Irmão, 120 comentários falando que legal, botando risinho, não sei o que, tal. Só uma criticou. Aí eu fui e botei, comecei assim, Satanás, vírgula. Você não tem o que fazer não da sua vida? Mentira. Aí o que eu fiz? Eu falei, eu vou responder. Tem 120 comentários aqui que eu tenho que ir lá e falar, obrigado pelo carinho, Deus te abençoe, que Deus prospere a sua casa, a sua família. E eu vou dispensar minha atenção para uma pessoa que veio querer bagunçar com o negócio, irmão? Eu falei, não, eu não vou dar atenção para quem está criticando, eu vou liberar minha atenção para quem está elogiando, para quem está incentivando, para quem está me fazendo avançar. Vocês estão entendendo? Deixei falar sozinha e fui lá e comentar os outros que foram a favor. Sabe por que a gente não avança? Sabe por que a gente não consegue construir, edificar? Sabe por que a gente não tem voz? Sabe por que a gente não chega mais longe? Porque a gente está dando atenção para quem nos critica e pouca atenção para quem nos encoraja. Vocês estão entendendo isso? Olha o que acontece aqui, em Marcos capítulo 3, verso 6. Os fariseus eram contra Jesus e procuravam uma forma para matá-lo. Criticavam Jesus. Só que no verso 7 e 8 diz que a multidão seguiu Jesus. Então quando Jesus acabou de curar aquele homem, os religiosos eram contra. E a multidão seguiu Jesus e Jesus curou a todos. Então olha só, você vai dar crédito para os fariseus ou vai dar crédito para uma multidão que está te seguindo?
Jesus não curou os fariseus, Jesus não abençoou os religiosos, Jesus curou todos que estavam na multidão. Então você vai dispensar a sua atenção para quem te encoraja, para quem caminha com você, para quem te ama, para quem te incentiva, e pare de se preocupar com quem está te criticando. Deixa criticar, deixa falar mal. O importante é que o mestre te tirou do canto, te trouxe para o meio, te deu voz, tocou na sua perna, tocou na tua mão, e grandes coisas vão acontecer na sua vida. Fique de pé em nome de Jesus. Queria chamar aqui o Ministério Louvor para me ajudar. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Isso. É a noite de Jesus transformar a tua vida. É a noite de Jesus tocar em áreas da sua vida. Essa noite é a noite onde Jesus vai liberar você para viver o extraordinário. Talvez você entrou aqui e você está dizendo: será que Ele está me vendo? Será que Ele se importa com o que eu estou vivendo? Sim. Ele sabe o que você está vivendo, sabe o que você está passando, e Ele já te viu aqui essa noite. E o que Ele fez na vida desse homem, Ele vai fazer na sua. O que Ele realizou na vida desse homem, porque é palavra profética, é a palavra de Deus que está sendo liberada desse altar. Ele está tocando na sua mão, Ele está tocando na sua boca, Ele está tocando nas suas pernas. Você está no lugar certo, na hora certa, na noite certa. Tem milagre para a sua vida, tem milagre para a sua família, tem milagre para o seu casamento, tem milagre para a sua vida financeira, tem milagre para a tua vida sentimental, tem milagre para o seu ministério. Então coloque a mão no seu coração e deixa Jesus trabalhar. Deixa Jesus trabalhar. Deixa Ele trabalhar. Deixa. Isso, deixa Jesus trabalhar aí, deixa Ele jogar por terra toda tristeza, toda dúvida, todo medo. Isso, pode abrir a sua boca e falar. Pode abrir a sua boca e falar com Ele. Ele te dá voz essa noite. Ele te dá voz essa noite. Talvez você está dizendo: eu queria ser ouvido pelo meu pai. O seu papai está aqui essa noite. Ele está dizendo: pode abrir o seu coração. Pode abrir o seu coração. Diga para Ele aonde está a sua dor. Diga para Ele, apresente para Ele a sua verdade. Apresente para Ele a sua verdade. Não precisa esconder. Você não precisa se esconder do seu pai. Apresente-se para Ele. Diga: Senhor, aqui o meu defeito é esse, a minha dificuldade é essa, a minha mão é defeituosa, a minha perna, eu sou fraco, eu estou caído. Ele está dizendo: o justo pode cair 7 vezes, mas não ficará prostrado. Ele te chamou para edificar, Ele te chamou para construir. Então hoje Ele vai tocar nas suas mãos. Fique tranquilo, fique tranquila. Abra a tua boca, porque Ele vai encher, Ele vai te dar voz. Abra a tua boca para adorar o nome dEle. Deixa Ele realizar milagres aqui essa noite. Deixa.